Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu considero sensível e muito interessante. No capítulo 2, versículo 13, começa a contar a história da purificação do templo. Diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, verso 13, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, escute bem, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Esse texto tem um lado codificado, eu não gosto de usar a palavra oculto, ele tem um lado codificado que nem sempre as pessoas prestam atenção. Eu quero que você observe agora com cuidado o que o texto diz, porque o texto cita bois, ovelhas e pombos, no versículo 14. Bois, ovelhas e pombos. Diz que ele lançou fora, todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Lançou para fora do templo. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E aí ele se vira somente para os que vendiam pombos e disse: tirai estes daqui, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E aí a primeira pergunta que vem é: por que ele não se incomodou com os bois, com as ovelhas, mas ele se incomodou com os pombos? Durante muito tempo isso me incomodou, porque embora ele tenha expulso todos, mas ele estava incomodado com os que vendiam pombos. E então eu descobri que existe um mal-entendido da nossa parte entre o que é pombo e o que é pomba. E normalmente a gente acha que a pomba é a fêmea do pombo. E vice-versa. O pombo sendo o macho da pomba. Não é o que normalmente a gente pensa? Mas se você pesquisar, você vai descobrir que, na verdade, existe pombo macho e fêmea, e existe pomba macho e fêmea. O que significa que eles são da mesma família, mas eles não são o mesmo pássaro. Entendeu? Então, a pomba é que é o símbolo do Espírito Santo, não o pombo. Porque, se você prestar atenção, o Espírito Santo é masculino, correto? É o Espírito Santo, não é a Espírita Santa, é o Espírito Santo. Assim como Deus Pai, não é Deus Mãe, e assim como o Filho é filho, não é filha. Então, Deus é masculino. Para nossa compreensão, vocês estão entendendo, né? Os pronomes que envolvem Deus, nas suas três instâncias, Pai, Filho e Espírito Santo, são masculinos. Então, não seria estranho se o Espírito Santo fosse, não vou dizer estranho, mas não seria inconveniente se o Espírito Santo fosse representado por um pássaro fêmea, né? Porque é o que a maioria entende ou pensa. E é um assunto que precisa ser pesquisado, porque é um assunto complexo. Inclusive, os especialistas do campo falam desse assunto com muitas reticências, até mesmo porque para identificar a fêmea e o macho de cada um deles, você pega pombo macho e pombo fêmea, para você identificar qual que é macho e qual que é fêmea, só os especialistas conseguem saber. Assim como a pomba macho e a pomba fêmea, também só os especialistas conseguem identificar, porque não é tão fácil identificar assim. Aliás, é muito difícil identificar. Uma pessoa comum não conseguiria.
Tá? Existem alguns sinais, por exemplo, que o macho dá, no caso da pomba, que o macho dá, que denuncia que ele é macho e não a fêmea. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o símbolo do Espírito Santo é a pomba. Existe uma diferença muito significativa. Bom, primeiro, vou falar de duas diferenças, existem várias, mas duas diferenças muito interessantes em relação à pomba e o pombo. É que a primeira diferença é que a pomba é tranquila e simples. O pombo gosta de arruaça, de quizumba, o pombo é agitado, a pomba não, a pomba é simples. Por isso que a pomba é usada como símbolo da paz, não o pombo. Quando eles soltam aquele pássaro branco, não é pombo, é pomba, porque a pomba simboliza a paz. Na cultura, né, no folclore popular. Biblicamente, a pomba representa o Espírito Santo de Deus. E o Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então, número 1, a pomba é simples. Então, ela fala do caráter do Espírito Santo. O Espírito Santo não é quizumbeiro, não é arruaceiro, não é agitado, não é confuso, não tumultua as coisas. Isso é característica dos pombos, não das pombas. As pombas são simples. Outra coisa interessante, a segunda talvez, e talvez mais importante, tem a ver com limpeza. O pombo é muito sujo, é chamado de rato de asas, né? Enquanto que a pomba é diferente, a pomba tem um comportamento diferente dos pombos. E poderia seguir citando uma série de outras diferenças que eu estava lendo agora há pouco, mas não vem ao caso. O que eu quero mostrar para você? É que o que estava acontecendo ali no templo era uma trapaça. Eles estavam vendendo pombos como se fossem pombas. Entendeu? Por isso que Jesus quebra as mesas, expulsa os cambistas, bota para fora os bois e as ovelhas, e ele vai e se dirige somente aos que vendiam pombos. Verso 16, e disse aos que vendiam pombos, tira esses daqui, ele diz. Porque o que estava acontecendo ali era uma trapaça. Se eu for aplicar isso de forma simplória para os nossos dias de hoje, é basicamente aquelas pessoas que forjam o Espírito Santo. São os falsos pentecostais, são os falsos profetas, são as falsas visões, são as falsas profecias, são pessoas que estão vendendo pombos como se fossem pombas. Estão trapaceando no mundo espiritual, porque de fato não tem uma relação com o Espírito Santo, não pagou o preço suficiente no sentido de negar a si mesmo, no sentido de viver uma vida simples, de viver uma vida pacata, de viver uma vida humilde, que são todas características do Espírito Santo, para poder então agradar ao Espírito Santo e fazer aquilo, e não fazer aquilo que Paulo diz, né? Não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem essa natureza espalhafatosa. O Espírito Santo sequer atrai atenção para si mesmo. Ele opera numa igreja, ele opera num avivamento, ele realiza coisas poderosas, mas ele atrai a atenção para Cristo e não para si mesmo, sendo ele também Deus. Ele não atrai a atenção para si. Ele atrai a atenção sempre para Jesus. Jesus disse, quando falou do Consolador, disse, ele não falará de si mesmo, mas ele vai receber daquilo que é meu. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai receber daquilo que é meu. Mostrando que o Espírito Santo é humilde, é simples, é puro, é reto. E para algumas pessoas é muito mais fácil forjar uma relação com o Espírito Santo do que, de fato, desenvolver e criar uma relação com o Espírito Santo. Porque para você desenvolver uma relação com ele, dá trabalho, gasta tempo, requer intimidade com a palavra, requer oração, requer jejum, requer entrega, requer renúncias, para que você, de fato, se relacione com a pomba. Mas os que não querem pagar esse preço, passar por esse processo, vai lá e compra um pombo e faz de conta que é uma pomba. Entendeu? E nesse espírito de confusão,
é que está o fake, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Por isso que Jesus vai aos que vendiam pombos. Se eles estivessem vendendo pombas, tudo bem, ele tiraria todos do prédio, porque ali não era o lugar de fazer negócio. Mas há algo mais aqui. Lembra do Jesus histórico, do Jesus óbvio e do Jesus revelado? Eu estou mostrando para você aqui o que não é óbvio. Não é óbvio. Todo mundo passa por esse texto e não percebe que há um problema com os pombos. Porque o Espírito Santo não pode ser confundido, o Espírito Santo não pode ser manipulado, o Espírito Santo não pode ser forjado. Ou o Espírito Santo é verdadeiro na vida de uma determinada pessoa, ou ela vai orar, buscar ao Senhor e se humilhar para que ele venha e seja verdadeiro na vida daquela pessoa. Não adianta eu querer forjar o Espírito Santo, fingir o Espírito Santo, para parecer que eu sou poderoso, que eu sou ungido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque as coisas não vão acontecer quando eu pregar, quando eu orar, quando eu cantar, as coisas não vão acontecer, porque pombo não são pombas. Deu para entender? Então fica aqui essa alerta. A maior lição que nós encontramos de Jesus nesse texto é que o Espírito Santo não pode ser manipulado. O Espírito Santo não pode ser forjado. O Espírito Santo é pomba e não pombo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.